No Acre são 7 horas e 19 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 19 de fevereiro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está ligando o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você poderá rever acessando o site oriobranco.net. Vale a pena você acessar o riobranco.net e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o vereador Emerson Jarude, sem partido. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia aos telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. O senhor foi eleito pelo PSL, não é isso? Pelo PSL. E está sem partido há quanto tempo? Estou sem partido, acredito que vai fazer um ano já, praticamente. Que diferença faz na vida de um parlamentar estar em um partido e não ter partido? Olha, Tião, eu sou a favor das candidaturas avulsas, né, que infelizmente o nosso país não permite, que é aquela sem a necessidade de partido. Porque hoje, basicamente, partido serve para interesse pessoal dos caciques, principalmente. Então, você vê hoje os caciques, os próprios partidos, lutando por interesse, pulando de governo em governo, atrás de cargos, atrás de fundo eleitoral, tentando ampliar o seu poder de barganha e privilegiando os seus. Eu acredito que a política não deve ser desse jeito. A política é uma contribuição e assim a gente tem que fazer. Vereador, foi sua primeira eleição. Na primeira eleição já foi eleito vereador de Rio Branco. Talvez o senhor tinha uma ideia, uma visão da política e da Câmara de Rio Branco, não sei. Ao chegar lá, o que o senhor se deparou? Olha, Tião, eu busquei a política porque não me sentia representado por aqueles que estavam lá. Mas dentro da Câmara Municipal de Rio Branco, eu não me senti surpreendido porque eu já imaginava que era realmente aquilo. Mas o que acontece? Nós estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente falou durante a campanha. A redução dos gastos públicos e, principalmente, a gente fazer com que os projetos de leis que sejam essenciais para a população entrem em pauta. Porque a gente vê a criação de muitos projetos de leis que não tem sentido algum, como, por exemplo, criação de dias comemorativos, né? E isso não é função do parlamentar. A gente tem que buscar colocar em prática tudo aquilo que é benéfico para a população, e não apenas pelo pleito eleitoral, pensando em votos lá na frente. Quando o senhor fala em benefícios para a população, quando o senhor descansa a sua cabeça no seu travesseiro, o senhor tem consciência tranquila de que está fazendo seu papel como vereador? Todos os dias, Tião, e sempre, todos os projetos de lei, todos os embates que nós tivemos na Câmara, nós nos posicionamos a favor da população, mesmo que isso custasse até mesmo um mandato, como foi o caso da CPI do transporte público, que quando eu assinei, o partido falou, só você rever a sua posição, ou nós vamos cassar o seu mandato. E ali eu deixei bem claro, no meu primeiro dia, que eu ficaria ao lado da população. E dentre outras coisas mesmo também, correndo o risco de perder o mandato? Mesmo correndo o risco de perder o mandato. Então, a gente tem que estar ao lado da população sempre. E uma outra questão também, quando a gente fez a redução dos gastos do próprio gabinete, colocamos isso a público, os próprios parlamentares ficaram indignados com a situação. E eu falei, olha, essa aqui pode não ser uma grande contribuição, mas é o que eu posso fazer enquanto parlamentar para contribuir com o nosso município, que hoje passa por uma crise muito grande. Agora, vereador, falar em crise, aí eu me lembro aqui de alguns debates que o senhor travou lá na Câmara de Vereadores, e o mais recente é com relação à proposta de mudança na alíquota do IPTU aqui em Rio Branco. Que proposta é essa e por que o senhor apresentou essa proposta? Olha, Tião, recentemente a população de Rio Branco teve uma ingrata surpresa. Qual foi ela? Ao procurar o seu IPTU para quitar antecipadamente, percebeu que o IPTU estava 20% em relação aos anos anteriores. Mais caro, né? Mais caro. E aí fomos buscar saber a fundo e fizemos audiência pública, inclusive na Câmara Municipal, para debater essa questão. E o próprio secretário de Finanças informou que havia um erro dentro do sistema da Prefeitura que estava fazendo esse cálculo para menos durante esses últimos 10 anos no mínimo. Então, não se sabe nem há quanto tempo. Então, calma aí. Aí um erro da Prefeitura, da gestão, quem paga é a população? Seria essa a matemática? Seria essa a matemática e também o que a prefeita Socorro Nery está tentando fazer. Passar para a população um erro da própria gestão. E isso nós não podemos admitir. Nós tivemos um reajuste de 21% da energia. Estamos tendo a dificuldade do pagamento do 13º dos servidores do Estado.
e uma série de outras dificuldades, e mais uma ainda o município está criando, que é aumentando esses 20% do IPTU. Ainda que identificasse o erro, não se poderia passar para o lado mais fraco, que é a população. A prefeitura deveria buscar meios para que esse transtorno não seja repassado para quem não deu origem, que não foi a população que deu origem, foi a administração pública. E qual a sua proposta com relação a esse aumento na alíquota? Nós apresentamos um anteprojeto para reduzir a alíquota e aí ficar igual ao que estava sendo cobrado anteriormente. E também há um outro caso seríssimo. Da mesma forma que a prefeita Socorro Nery alega que ela é obrigada a cobrar com esses 20% a mais, a lei também diz que ela é obrigada a cobrar nos últimos 5 anos essa diferença. Então, você imagina o transtorno que isso vai ser para a população. Apesar de que o secretário de Finanças já está dizendo que vai resolver essa situação para trás. Mas não só para trás, a gente tem que pensar para frente também. Até porque, convenhamos, né? Olha como é que está a situação da nossa cidade. É isso que eu ia lhe perguntar. Pagar o IPTU, propor um aumento de 20% e ter uma Rio Branco que nós temos, é vantagem para a população? Não é justo e nem coerente. É o que a gente tem defendido na Câmara. Hoje a população, e eu recebo mensagens, acredito que você também, diariamente, das condições da nossa cidade. E muitas pessoas ainda lá na Câmara ficam defendendo, falando assim, não, mas é porque a prefeita não teve tempo. Nós estamos falando de um projeto político que começou em 2004, com o Angelim. É o mesmo projeto político que está até hoje. Então, não foi falta de tempo, não foi falta de orçamento, dinheiro teve. Agora, não houve planejamento e faziam aquele asfalto em 99, que eu chamo que é aquele asfalto para enganar a população. Asfalto em 99? Asfalto em 99, né, que quer asfaltar a maior quantidade possível, mas sem qualidade. E aí, asfalta hoje, daqui a 2 meses tem que asfaltar de novo, porque o serviço não foi bem feito. Então, nós temos um projeto político que está desde 2004, que não fez um planejamento e que gastou o dinheiro muito mal gasto. Agora o contribuinte não pode pagar essa conta. Vereador, diante de tudo que o senhor vê na nossa capital Rio Branco, como vereador, o senhor se sente impotente diante de tudo isso que acontece? Muitas vezes, Tião, porque a gente vai até determinada localidade e vê que é algo simples que pode ser resolvido, mas infelizmente eu não sou o prefeito. Eu não posso resolver aquela situação de imediato. O meu papel é fiscalizar, isso eu faço. Mas às vezes dá vontade de fazer, sabe? Porque são coisas simples, são atitudes simples. Ontem mesmo a gente esteve no Edson Cadastro, por exemplo, e tem uma praça onde tem um quiosque abandonado, se acabando. E tem pessoas querendo alugar aquele quiosque ali para dar movimento para o bairro, até mesmo uma segurança a mais. Infelizmente o poder público dificulta, né? Então são coisas simples. A nossa cidade ela precisa de um zelo, precisa de um carinho, precisa de ideias inovadoras que façam com que a nossa economia consiga também prosperar, coisa que até hoje não conseguiu. O senhor acredita que a Prefeitura de Rio Branco vai conseguir restaurar, vai conseguir recuperar a cidade no período do verão? Olha, se conseguir, nós podemos dar um prêmio para a prefeita, porque não tem condições. Porque o que ela alega é que não faria nenhum trabalho de recuperação das ruas nesse período de chuva, porque seria, segundo ela, jogar dinheiro fora, que faria isso no verão. Mas a gente vê todas as ruas de Rio Branco totalmente acabadas. A pergunta que fica, que eu faço diariamente aqui no Bom Dia Rio Branco é, se terá recursos para isso e se terá principalmente tempo? Olha, tio, vamos fazer uma conta simples aqui. A nossa malha viária hoje é de aproximadamente 800 quilômetros, né? Como eu falei, esse projeto político está desde 2004, então tem aí 14 anos que está à frente. Se eles tivessem feito 60 quilômetros por ano, bem feito, a nossa cidade estava sem buraco. Agora não adianta que você em 6 meses não vai conseguir resolver o problema de todos esses anos. Não tem prefeito que resolva isso, porque faltou planejamento lá atrás. E vai faltar lá na frente se não começar a pensar de maneira diferente. Então é isso que nós temos que fazer, planejar e aí sim correr atrás do orçamento para que a população tenha de volta um benefício pelo qual é pago através dos impostos. Vereador, o senhor está aí há praticamente metade do seu mandato. O que o senhor destaca do seu trabalho, das suas conquistas, dos seus projetos lá na Câmara Municipal? Olha, Tião, dentro dos projetos nós temos a caravana da fiscalização, como eu falei anteriormente. Que percorre todos os bairros, né? Todos os bairros e todos os dias, né? E eu tenho ido junto também, inclusive recentemente a gente esteve lá no bairro Nova Esperança. E como eu falei, tem indicações que nós fizemos, que é do ano de 2017, voltamos em 2018 e estamos voltando agora em 2019. 2 anos depois? E a situação não foi resolvida. Isso várias ruas, por exemplo, no bairro Nova Esperança, a Rua Avestruz, a Rua Ema, a Rua 25 de Dezembro,
todas elas na mesma situação, e isso está acontecendo praticamente em toda a cidade. Então, a caravana da fiscalização é importantíssima nesse sentido, para que a gente possa cobrar da Prefeitura as reivindicações que devam atender. E muita gente fala, pô, mas também é indicação demais. Mas não é culpa nossa, a cidade está desse jeito. E a gente não pode negar o trabalho para a população. Então, a gente faz as indicações e cobra. Nós temos também acompanhado de perto as licitações, né? Inclusive, uma das nossas reivindicações quanto a licitações foi contrário à compra de tapetes felpudos ano passado. Esse ganhou também bastante destaque. Tapetes o quê? Felpudos. Para que A esses Prefeitura tapetes? estava adquirindo tapetes felpudos para poder ornamentar as salas, enfim, sendo que falta remédio no posto de saúde. Então, a gente também não pode ser conivente com uma situação dessa. Então, a nossa fiscalização, que é o nosso poder atribuído constitucionalmente, a gente tem feito bastante. E, principalmente, prezado pela transparência. Né? Eu, particularmente, sempre presto contas do meu mandato e tenho buscado também fazer com que a própria Câmara preste contas, porque nós temos um orçamento de 28 milhões de reais por ano. É muito dinheiro e que precisa ser bem gasto. Então, hoje, para você ter noção, o nosso mandato é quase R$500 mil mais barato que os demais. Isso por ano? Isso ao longo do Ao mandato. longo do mandato. Nós estamos falando de um simples vereador de uma capital pequena que é Rio Branco. Se todos os vereadores fizessem isso, nós teríamos uma economia de 8 milhões e meio. Daria para aplicar muito bem na saúde, na educação, na segurança pública. Então, esse é o trato que nós temos do nosso mandato. Mas enquanto um tenta economizar, parece que o que se percebe na Câmara de Vereadores é que, em contrapartida, outros, quanto mais pegam, mais querem. Exatamente. E tudo isso tem um reflexo. Todo esse dinheiro vai para a campanha eleitoral, a gente sabe disso, tem que falar para a população. Então, nós temos que evitar ao máximo. Faz sentido, por exemplo, um vereador viajar e ganhar R$1.000 de diária por dia que está Por fora? cada dia que está fora. Quanto que é o salário de um trabalhador brasileiro? Quanto tempo ele passa para ganhar R$1.000 em média? Então, nós temos, senhor, no nosso estado do Acre, 50% da população vivendo com menos de meio salário mínimo e outro com 1/4 do salário mínimo. É situação de pobreza ou extrema pobreza. Nós não podemos dar o privilégio para as autoridades ganhar R$1.000 por dia de diária. Isso tem que acabar. Mas, infelizmente, não é o pensamento de todos, como você falou. Enquanto uns querem economizar, outros querem gastar mais. E aí a conta não fecha e quem paga é o contribuinte, é a população de Rio Branco. O que a população pode esperar do vereador Emerson Jarudi? Olha, uma atuação firme e sempre ao lado da população. Jamais irei me render aos interesses pessoais ou aos interesses partidários. Não tenho cargos dentro da administração pública, nem faço questão de ter, porque o meu lado é o lado da população e por isso me declaro independente. Porque eu não quero saber se é a oposição ou se é a situação, eu quero saber de estar ao lado da população. Se eu lhe perguntasse qual o bairro de Rio Branco que está na pior situação, o senhor conseguiria me responder? Não, não conseguiria. Porque está tudo na mesma Porque situação. tem muitos ruins, muitos bairros ruins. Então, nós temos, por exemplo, dentro da nossa caravana, por exemplo, a região da Baixada da Sobral é mais castigada. Mas eu não consigo apontar o bairro, porque são muitas as dificuldades. Então, a nossa caravana está tendo, sim, um trabalho imenso para poder coletar todos esses dados, mandar para a Prefeitura e mostrar que não é somente pelo fato de criticar a Prefeitura, mas mostrar a realidade da nossa cidade. E muitas vezes a gente tem contribuído com a gestão, apresentando anteprojetos, porque os anteprojetos é uma iniciativa do Executivo, mas que a gente faz e já entrega pronto. Mas a Prefeitura muitas vezes não tem sequer a hombridade de nos responder. E digo isso referente, por exemplo, a um projeto nosso de lei que foi aprovado, que é da plataforma de fiscalização virtual das obras públicas, que obriga a Prefeitura a colocar através do seu portal... Mas eles dizem que não existe. Não existe. Não existe, tanto não existe quanto não nos respondem. Porque o que deveria é a Prefeitura colocar a transparência adequada para que cada cidadão seja um fiscal, para saber que a obra que está no seu bairro, ela vai ser terminada na data tal, ela tem que ter tais materiais, quem é o engenheiro responsável da obra, se tiver em atraso, por que está em atraso, mas isso não vem acontecendo. E aí, quanto maior a falta de transparência, maior a corrupção. Vereador, tem algo que o senhor queira colocar aqui que a gente não tenha comentado? Olha, eu só quero agradecer, Tião. Eu sou muito grato aqui à TV Rio Branco pela oportunidade que vocês têm dado para a gente de poder dar transparência para o nosso mandato, porque essa é uma das funções do parlamentar, mostrar aquilo que está acontecendo. Eu quero pedir à população que, se possível, acompanhe nosso trabalho através das redes sociais. Basta buscar por Emerson Jarudi, tanto no Facebook quanto no Instagram. E também nos visitar na Câmara Municipal de Rio Branco para acompanhar os nossos debates no dia a dia e verificar
qual é o parlamentar que está a favor da população e aqueles que estão a favor dos interesses pessoais. A oposição está unida lá na Câmara? Olha, tem uma oposição muito forte lá, mas é bom. Mário Sérgio Cortella sempre disse, com uma oposição forte, fortalece o governo. Vereador, obrigado por sua vinda e sucesso. Obrigado você, Tião, conte sempre com a gente. 7h36. Eu conversei aqui com o vereador Emerson Jarude, que continua sem partido. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que todas as informações você vai poder rever acessando o site oriobranco.net. Se Deus quiser e haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente terça-feira, fiquem com Deus e até amanhã.